Diletos internautas, que bom estar com vocês novamente para falar sobre a análise morfológica, sintática e léxica da Palavra de Deus, aprendendo com a Palavra de Deus, aprendendo através da Bíblia Sagrada. É muito bom a gente poder aprender língua portuguesa, principalmente através dos textos bíblicos. Eclesiastes 9, verso 8, o texto diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Vamos à análise morfológica desse texto. A morfologia estuda a estrutura das palavras. Vamos analisar cada termo das palavras deste texto. Em é uma preposição. Em todo tempo. Em preposição. Todo é um adjetivo. Porque eu poderia dizer: houve um tempo, haverá um tempo. O tempo vai, o tempo vem. O texto diz: em todo. Todo é adjetivo, está dando uma qualidade de totalidade ao tempo, em todo tempo. Esse adjetivo flexionado no masculino singular. Porque tempo está no singular. Se o substantivo está no singular, naturalmente o adjetivo, os verbos, os advérbios também vão estar. Temos que estar atento ao que diz o texto, que é que se pede de interpretação do texto como um todo. Veja bem, em todo, singular. Tempo, singular. Tempo é substantivo masculino singular. Veja bem que o adjetivo está no masculino, porque o substantivo também está no masculino. Todo. Sejam. Uma outra palavra bacana. Este verbo está no plural. Verbo ser, na terceira pessoa do plural, no presente do subjuntivo. Esse verbo pede algo antes. Que elas sejam, que eles sejam. Esse verbo pede algo para complementar a ideia. Em todo tempo sejam. Trabalhamos com a preposição, o adjetivo e o substantivo no singular. Agora temos um verbo no plural. Vamos falar o porquê disso. Sejam, plural. Alvas também está no plural. Alvas é adjetivo feminino, plural, concordando com vestes. Sejam alvas. As. Temos aqui um artigo definido feminino no plural, porque sejam está no plural, alvas no plural, as plural. Tuas é um pronome possessivo, e esse pronome possessivo feminino está no plural. Refere-se às vestes. Vestes é um substantivo feminino no plural. E
conjunção coordenativa aditiva. E, preste atenção, não é é. É verbo. Às vezes pronunciamos João e Maria, não é I, é E Maria. São hábitos linguísticos que pegamos desde criança e vamos levando, mas está errado. João e Maria. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca. A palavra nunca é um advérbio de negação. Não, nunca, nem. São advérbios de negação. Nunca. Falte. Verbo faltar. Na terceira pessoa do singular. Do presente do subjuntivo. Que nunca falte. Está vendo? O verbo pediu algo para dar a entender. E nunca falte. O. Não é o, é o. O Antônio e o José. Errado. O Antônio e o José. Mas temos esse hábito de cacofonia de algumas palavras. O artigo definido masculino singular. Óleo. Substantivo masculino singular. Nunca falte o óleo. Sobre. Aqui é uma preposição e indica lugar. Sobre. A preposição sobre pode indicar lugar ou, em algumas outras orações e frases, também pode ter outro significado. Sobre o que você está falando? Sobre quem você está falando? Veja bem que a palavra sobre, ela perdeu o acento circunflexo, porque o que vai identificar essa palavra é o contexto da frase, porque existe o verbo sobrar. Caso sobre algo mais, caso sobre alguns salgados, caso sobre refrigerantes, aí é verbo sobrar. Aqui é uma preposição indicando local, lugar. Nunca falte o óleo. Onde? Sobre. A. Artigo definido, feminino, singular. Tua. Pronome possessivo, feminino, singular, referente, não mais a vestes, não mais a outra coisa, mas sim a cabeça. Nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Cabeça é substantivo feminino singular. Tua se refere ao substantivo. Tua é um pronome, cabeça é um substantivo. Normalmente, todo substantivo vem acompanhado de um pronome ou de um adjetivo. E, às vezes, de uma preposição. Vamos falar neste momento sobre a análise sintática. A sintaxe trata das funções que as palavras exercem em cada oração. A frase, em todo tempo, sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, tem duas orações coordenadas assindéticas, ou seja, orações sem conjunção explícita entre elas. São chamadas orações coordenadas assindéticas. Não há conjunção que liga uma frase à outra. Vamos então à primeira oração. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Em todo tempo, adjunto adverbial de tempo. Está se referindo
ao tempo. Sejam verbo principal no modo subjuntivo. Esta oração é uma oração exortativa. Em todo tempo sejam. Há quase uma ideia imperiosa, mas ela não é uma oração imperativa, ela é exortativa. O verbo principal no modo subjuntivo dentro da oração exortativa. Em todo tempo sejam alvas. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. É predicativo do sujeito. Qual é o sujeito? As tuas vestes. É o sujeito desta primeira oração. Em todo tempo, advérbio, sejam verbo principal, alvas é o predicativo do sujeito. Essa palavra em separado é adjetivo, mas dentro da oração é um predicativo do sujeito. As tuas vestes é o sujeito. Vamos então estudar a segunda oração. E nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. E é uma conjunção coordenativa aditiva. Embora ela não tenha nenhuma ligação direta com a oração anterior, mas está adicionando à primeira ideia a segunda razão desse texto. Nunca é advérbio de negação. Falte, verbo principal no modo subjuntivo da oração exortativa. O óleo, sujeito. Sobre a tua cabeça é um adjunto adverbial de lugar. Nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Agora vamos fazer uma visualização da análise léxica. Falamos da morfologia, da sintaxe e agora análise léxica deste texto. A análise léxica trata do significado e uso das palavras em todo o tempo. Indica continuidade, ou seja, algo que deve ser constante, que seja contínuo, permanente, em todo o tempo. Sejam alvas. Alvas significa brancas, sugerindo pureza e santidade. Sejam alvas. Temos aqui um verbo e um adjetivo junto, formando a ideia de pureza, de santidade, de retidão. Vestes pode ser interpretado literalmente como roupas brancas, vestes brancas, ou figurativamente falando, a uma vida justa e íntegra, uma vida de equidade. Nunca falte. Indica o desejo de permanência da bênção de Deus. Nunca falte. O que? O óleo. Óleo, na cultura bíblica, representa alegria, bênção e unção divina. Guarde isso, o óleo, na cultura bíblica, significa alegria, bênção e unção divina. Sobre a tua cabeça, símbolo de honra e favor de Deus, o derramar do óleo sobre. O Salmo 133 fala sobre isso, sobre o óleo que desce sobre a cabeça e escorre pelas barbas de Arão. Lá no Novo Testamento, tem um momento quando uma mulher chega com um vaso cheio de alabastro e derrama sobre Jesus, e depois ela vai até os pés e também unge a Jesus por completo. Tem um significado. Poderemos chegar lá no próximo estudo, quem sabe, não é? São textos que mexem com a nossa mente, com o nosso coração.
Conclusão. Eclesiastes 9:8 é um versículo maravilhoso. O versículo contém duas exortações. Primeiro, viver com pureza. Segundo, manter-se sob a bênção divina, estar debaixo da unção de Deus. Unção essa do Espírito Santo sobre nossas vidas. A estrutura sintática reflete equilíbrio com o paralelismo entre as duas orações. Há um paralelo sendo estudado aqui. A morfologia confirma a ênfase na continuidade e santidade, enquanto a análise léxica reforça o simbolismo espiritual das palavras usadas nesse versículo, nesse texto. É maravilhoso estudar a palavra de Deus, aprender língua portuguesa através da palavra de Deus. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo. Muito obrigado pela vossa atenção.